Fala galera, videozinho rapidinho aqui para mostrar para vocês como contribuir com a nossa biblioteca. Eu tô aqui com o projeto da biblioteca aberto. Vocês podem ver que só tem dois componentes aqui, né? Tem um botão e um input. E a gente vai criar mais um para servir de exemplo aí para vocês quando vocês forem criar novos componentes para contribuir com essa biblioteca. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui vai ser um card. Um cardzinho padrão, vai ter uma imagem de fundo, uma descrição e um título. Primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui na pasta Components e eu vou criar uma pasta chamada card com o arquivo index.tsx. Beleza? Vou exportar aqui a nossa função export function card e vou retornar uma div. Um ponto interessante aqui é que a gente está usando o export function, a gente não está usando o export default. Por que estamos fazendo isso? Para você publicar o seu componente na nossa biblioteca, você precisa vir aqui no arquivo lib.ts e exportar ele. E desse modo aqui, que a gente não usa default, quando a gente não usa default, a gente consegue exportar usando as chaves. E isso aqui fica de uma maneira mais organizada para a gente manter esse código. Então vamos seguir esse padrão e exportar ele sem o default, exportando a função diretamente, beleza? Então, voltando para o nosso componente, temos aqui uma div. O que vai ter nessa div? Vai ter uma imagem. Vou deixar vazio por enquanto. E aqui vai ter uma outra div, que vai ser um H1, que vai ser o nosso título. E vai ter um P, que vai ser a description. Aqui no source a gente também pode mandar e o texto alternativo. Então, alt. Agora a gente pode criar essas propriedades aqui. Para criar as propriedades, a gente vai criar uma interface. A interface vai chamar cardProps. Vai ter as seguintes propriedades: image source, que vai ser um string, alt text, também vai ser um string, um título, string e uma description, também string. Beleza? Aqui no card a gente pode colocar essas propriedades. Deixa eu só colocar aqui o tipo dele para ele importar. Image source text title e description. Beleza? Vou formatar. Formato bonitinho. Agora vamos utilizar esse componente. Mas para ver a utilização, vou importar esse card aqui na nossa main. Aqui eu vou passar umas propriedades. A image source vai ser barra .png, que eu tenho aqui na pasta public. Alt text vai ser uma montanha nevada. Title: viagem para as montanhas. Sei lá. Divirta-se com sua família nesta montanha nevada. Beleza? Aí eu já estou rodando aqui, deixa eu abrir aqui pra gente dar uma olhada. Aqui, nosso card, né? Mas ele tá sem estilização nenhuma. Vamos estilizar ele aqui. Eu vou vir aqui no componente do card. Primeira coisa, aqui na div, vou colocar um class name, um maxw de 200 pixels.
uma borda preta, borda black. Vou colocar também o padding px3, py2. A margem também só para dar uma olhada nisso aqui. Na verdade eu vou centralizar. Tá? O que aconteceu? Beleza. Aqui também vou fazer um flex, justify between, aí tem center, w screen, h screen. Justify center, né? Beleza, tá aí. Tem aqui só também uma borda arredondada. Bom, faz isso. Temos a nossa imagem, temos o nosso título. Aqui, o que eu vou fazer? Vou aumentar esse texto aqui um pouquinho, vou colocar LG Font Bold. Eu vou tirar isso daqui. Vou aumentar um pouquinho, vou colocar 300. E a descrição, vou diminuir um pouquinho, vou colocar um text assim. Beleza, não vamos mexer muito, é basicamente isso daí. É um card bem simplesinho, você pode mudar a imagem, pode mudar o título e a descrição, beleza? Bom, temos isso aí. Agora, como é que a gente documenta isso no Storybook? Vocês podem ver que aqui no botão e no input a gente tem um arquivo chamado input.storage.sx e um button.storage.sx. Então a gente vai criar também um arquivo desse chamado card.stories.tsx. E aqui vai seguir a documentação do próprio Storybook para criar o nosso componente. Então, o que ele pede para a gente fazer aqui? A gente tem que importar os tipos meta e story obj. Aí aqui a gente tem que importar, deixa eu fechar isso daqui, a gente tem que importar de @storybook. E aqui a gente passa o framework que a gente está usando, no caso React. Beleza? E vai importar também o componente que a gente quer documentar, né? Aqui no caso é o card. Aí. Então, primeira coisa que a gente vai criar é os metadados dela, né? Então a gente vai criar uma const meta, um objeto. E esse objeto tem que satisfazer o tipo meta herdado do tipo button. Button não, é do tipo card. A gente está usando o tipo card ali. E aqui a gente passa algumas propriedades. A gente pode passar component, é a única obrigatória, que é o cartão em si. E aí a gente exporta esses metadados e o Storybook já vai documentar automaticamente. Mas antes disso a gente pode passar também um story. O story nada mais é do que uma instância desse card com os argumentos que a gente quer que ele siga. Então eu vou criar aqui um story, vai ser o story object e do tipo que a gente quer, type of. Beleza? A gente exporta isso daqui como uma constante. Na verdade, deixa eu ver como é que eu fiz no outro aqui. Chamei de primário mesmo. Const primary, que vai ser o tipo story.
Vai ser um objeto e a gente pode passar alguns parâmetros. O primeiro deles é um argumento. Os argumentos, né, desse componente, que no nosso caso são as nossas props. Essas aqui. Image source, alt text, title e description. Então vamos lá. Image source. Eu vou passar o mesmo que a gente passou, que é a montanha.png. O nosso alt text também é. Eu vou copiar do que tá aqui. Fácil. Bem elevada. E aqui o título da descrição também. Pronto. Com isso daqui, acredito que já dê pra ver alguma coisa. Vamos dar aqui npm run storybook. Ele vai rodar na porta 6006 aqui. Eu vai abrir aqui no navegador. Tá aí o nosso card aqui. Com o nosso image source, com o nosso texto alternativo, o título aqui. E aqui no próprio storybook a gente pode passar mais algumas configurações. Isso aqui dá para mudar, por exemplo, viagens para as montanhas nevadas. Você vê que ele muda aqui em tempo real, você consegue ver a alteração. Mas a gente também pode criar uma documentação. Igual tem aqui em botão, podem ver que no botão tem uma descrição de cada uma das coisas que tem aqui. Por exemplo, a gente tem uma propriedade chamada children, que é o que vai dentro do botão. No caso é button, a gente pode chamar de bio. Pode estender o desenho deles, estender o texto, a estilização. No caso aqui, BG Red 600, vocês podem ver que o background está vermelho. E tem uma função clique aqui também. Então vamos fazer isso para o nosso card. Para fazer isso, para criar essa parte de documentação, a gente vem aqui, vou pegar aqui de exemplo o que a gente já criou do botão, esses stories aqui. A única coisa que você precisa passar são algumas das propriedades, então parâmetros e as tags. Tem que estar melhor descrito na documentação do próprio storybook, mas vocês podem ver que já apareceu aqui o docs. E com o Autodocs ele já documenta cada um dos tipos que a gente passa lá na nossa prop. Então tá aqui bonitinho a image source, o alt text, o title e a description. Beleza? Outra forma também, você poderia personalizar essas descrições aqui usando o argtypes. Então vamos colocar o argtypes aqui, ó. Que vai ser um objeto também. E aí a gente vai falar, por exemplo, que image src vai ser um objeto. Dentro do objeto a gente pode passar algumas coisinhas. O nome dele, opções, qual o tipo dele. Nós vamos passar só uma description aqui. E vai ser caminho de origem da imagem. Aparece a descrição aqui, bonitinho, documentado pra gente. Beleza? Então, o Storybook é uma ferramenta muito boa pra gente documentar código. E dá pra criar variações, caso você queira utilizar. Por exemplo, aqui, ó, você pode ver que é a variação primária. Eu posso vir aqui direto em Create New Story. Colocar um novo nome para esse story, por exemplo, texto alternativo. E aí no texto alternativo a gente pode criar aqui uma. Colocar outra descrição. Venha esquiar nos penhascos íngremes desta montanha magnífica, sei lá. E aí, vocês podem ver que nessa aqui, na texto alternativo, tem uma descrição certa, mas na primária ainda tem a nossa descrição anterior. Então isso aqui serve para você
ter várias variações do seu componente. Como eu disse, cada story é uma variação do seu componente, né? E aqui em Docs ele também fica registrado todas essas variações. Beleza? E quando você cria isso direto pelo UI, né, que tem aquele botãozinho aqui, ó, criar novo story, ele já coloca isso direto no código. Tá? E aqui em Card Stories, vocês podem ver que tem aqui o texto alternativo que ele criou. Se eu apagar aqui também, ele some do Storybook. Show, certinho. Beleza, é assim que você documenta um componente que você acabou de criar.